Olá, galera da FECIP, eu sou a Ivy Fernanda, da turma N2412 de Informática, e hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de comunicações de rede, mais especialmente sobre a parte de cabeamento de rede. Esses são os 3 tópicos que eu vou falar hoje: as categorias dos cabos, os tipos de cabos e as ferramentas usadas no cabeamento. A categoria 1 e 2 são 2 categorias de cabos que não são mais reconhecidas pela TIA, que é o órgão responsável pela definição dos padrões dos cabos. Elas foram usadas no passado em instalações telefônicas, mas não são adequadas para o uso de rede Ethernet. A categoria 3 foi o primeiro padrão de cabo de par trançado desenvolvido especialmente para o uso em rede. O padrão é certificado para a sinalização de até 16 MHz, que permite seu uso no padrão 10 base T, que é o padrão de rede Ethernet de 10 MB para cabo de par trançado. A categoria 4 tem uma qualidade um pouco superior e é certificada para sinalização de até 20 MHz. Eles foram usados em rede de Token Ring de 16 Mbps e também podem ser utilizadas em rede Ethernet em substituições aos cabos de categoria 3, mas na prática isso é incomum. Assim como nas categorias 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA e os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos de categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas. Os cabos de categoria 5 são um requisito mínimo para redes 100 base TX e 1000 base T, que são respectivamente os padrões de rede de 100 e 1000 megabits usados atualmente. Os cabos de categoria 5 seguem padrões de fabricações muito mais estreitos e suportam frequência de até 100 MHz, que representa um grande salto em relação aos cabos de categoria 3. Apesar disso, é muito raro encontrar cabos de categoria 5 vendidos atualmente, pois eles foram substituídos pelos cabos de categoria 5E, que é uma versão aperfeiçoada do padrão, com normas mais estreitas, desenvolvidas de forma a reduzir a interferência entre os cabos e a perda de sinal, o que ajuda os cabos mais longos perto dos 100 metros permitidos. Os cabos de categoria 5E são mais comuns atualmente, mas eles estão em processo de substituições pelos cabos de categoria 6 e categoria 6A, que podem ser usados em rede de 10 GB. A categoria 6 foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabyte Ethernet, mas com o desenvolvimento do padrão para os cabos de categoria 5, a sua adoção acabou sendo retardada, já que embora os cabos de categoria 6 ofereçam uma qualidade superior, o alcance continua sendo apenas 100 metros, de forma que, embora a melhor qualidade dos cabos de categoria 6 seja sempre desejável, acaba não existindo muito bem na prática. Os cabos de categoria 6 utilizam especificações ainda mais estreitas do que os cabos de categoria 5E, e suportam uma frequência de até 250 MHz, além de serem usados em substituições dos cabos de categoria 5 e categoria 5E. Elas podem ser usadas em rede de 10 GB, mas nesse caso o alcance é apenas 55 metros. Para permitir o uso dos cabos de até 100 metros em rede de 10 GB, foi criada uma nova categoria de cabos, a categoria 6A. Ela suporta uma frequência de até 500 MHz e utiliza um conjunto de medidas para reduzir a perda de sinal, tornando o cabo mais resistente a interferências. É importante notar que existem também diferenças de qualidade entre os conectores RJ45 destinados ao cabo de categoria 5 e os cabos de categoria 6 e 6A, de forma que é importante checar na hora das especificações da compra. Aqui temos um conector RJ45 categoria 5 ao lado de um categoria 6. Vendo os dois lado a lado, é possível notar pequenas diferenças. A principal delas é que o conector categoria 5, os 8 fios de cabos ficam lado a lado, formando uma linha reta, enquanto o conector categoria 6, eles são dispostos em zigue-zague, uma medida para reduzir a interferência entre os pares de cabos e a perda de sinal do conector. E o mesmo se aplica ao componente do cabeamento. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de cabos. Esse aqui é um cabo UTP, que basicamente significa cabos de par trançado sem blindagem. Os cabos de par trançado blindados, por sua vez, se dividem em 3 categorias: o FTP, o STP e o SSTP. Os cabos FTP são que utilizam uma blindagem mais simples. Nele, uma fina folha de aço ou de liga de alumínio envolve todos os pares dos cabos, protegendo-o contra interferências externas, mas sem fazer nada em relação à interferência entre os pares de cabos. Os cabos STP vão um pouco além disso, usando uma blindagem individual para cada par de cabos. Isso reduz a interferência entre os pares de cabos e melhora a tolerância dos cabos em relação à distância, o que pode ser usado em situações onde for necessário clipar cabos fora do padrão, com mais de 100 metros. E também temos o cabo SSTP, também chamado de SFTP,
que combina uma blindagem individual para cada par de cabos com uma segunda blindagem externa, envolvendo todos os pares, o que torna o cabo especialmente resistente a interferências externas. Elas são mais adequadas a ambientes com fortes fontes de interferência. Para melhores resultados, os cabos blindados devem ser combinados com conectores RJ45 blindados. Eles incluem uma proteção metálica que protege a parte distanciada do cabo, que vai dentro do conector, evitando que ela se torne um elo mais fraco. Quanto for maior o nível de interferência, mais vantajoso será a instalação de cabos blindados. Agora eu vou falar um pouco sobre as ferramentas usadas no cabeamento. A ferramenta mais simples e mais básica é o alicate de cripagem. Ele esmaga os contatos do conector, fazendo com que as facas contatos perfurem a cobertura plástica e façam contato com os fios dos cabos de rede. O primeiro passo é descascar os cabos, tomando cuidado para não ferir os fios internos, que são bastante finos. Normalmente, o alicate inclui uma saliência no canto da guilhotina, que serve bem para isso. Os 4 pares dos cabos são diferenciados por cores. Um par é laranja, o outro é azul, o outro é verde e o último é marrom. Um dos cabos de cada par tem uma cor sólida e um outro mais claro, ou malhado, misturando a cor e pontos de branco. É pelas cores que diferenciamos os 8 cabos. O segundo passo é destrançar os cabos deixando solto. Para facilitar o trabalho, descame um pedaço grande de cabos, uns 5 ou 6 centímetros, para poder organizá-los os cabos com mais facilidade e depois corte o excesso. O alicate de cripagem inclui uma guilhotina para cortar os cabos, mas operá-la exige um pouco de prática, pois você precisa segurar os cabos com uma das mãos, mantendo os fios na ordem correta e manejando o alicate com a outra. A guilhotina faz um corte reto, deixando os fios prontos para serem inseridos dentro do conector. Você só precisa mantê-los firmes enquanto encaixa e cripa o conector. Existem 2 padrões para as ordens dos fios dentro do conector: a 568B, que é o mais comum, e a 568A. A diferença entre os dois é a posição dos pares de cabos laranja e verde. São invertidos dentro do conector. Existe muita discussão em relação a qual dos dois é melhor, mas na prática não existe diferença de conectividade entre os 2 padrões. A função do alicate é fornecer pressão suficiente para que os pinos do conector RJ45, que internamente possuem a forma de lâminas, esmaguem os fios dos cabos, alcançando o fio de cobre e criando contato. Como os fios de cabo de rede são bastante duros, é preciso de uma boa dose de força para que o conector fique firme. É preciso de um pouco de atenção ao cortar e encaixar os fios dentro do conector, pois eles precisam ficar perfeitamente retos. Isso demanda um pouco de prática. No começo, você vai sempre errar algumas vezes antes de conseguir. Então, galera, é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.